Bem-vindos ao Debate. Hoje, a gente vai mergulhar numa questão, eu diria, fundamental que emerge do material que nós analisamos. A história de Jesus, da forma como a gente conhece hoje, ela é um relato de fatos históricos mesmo, ou seria uma construção narrativa elaborada, bem elaborada? Ao longo do tempo, a figura de Jesus e todos os eventos que a gente associa a ele, né? Como os milagres, a ressurreição, eles formam a base de uma fé global. Isso é inegável. Mas até que ponto essa narrativa se sustenta como história, no sentido mais estrito? A questão central que a gente vai abordar aqui é se a história de Jesus foi, na essência, inventada. E eu vou defender a perspectiva de que as evidências que a gente tem, elas apontam muito fortemente para uma construção narrativa. Isso me leva a questionar a historicidade da figura divina e também dos eventos sobrenaturais que são descritos nas fontes que chegaram até nós. E eu vou argumentar que, embora existam sim camadas muito claras de mito, de elaboração teológica, a ideia de uma invenção completa, sabe, algo criado do zero, talvez seja uma simplificação um pouco excessiva. Eu sugiro a possibilidade de um núcleo histórico, sim, mas que foi amplamente transformado em lenda com o passar do tempo. Olha, é inegável que as fontes primárias sobre Jesus, principalmente os evangelhos, elas nos apresentam desafios históricos bem significativos. A gente encontra inconsistências internas, encontra relatos que desafiam a lógica natural e tem uma clara agenda teológica por parte dos autores. Acho que isso é um ponto de partida quase consensual na análise crítica hoje. Certo. Contudo, a ausência de provas, digamos, conclusivas para os eventos sobrenaturais, curas milagrosas, a ressurreição em si, isso não significa automaticamente que toda a narrativa seja pura invenção, uma criação a partir do nada. A história está repleta de figuras reais cujas vidas foram, com o tempo, envoltas em lendas. Pensemos, por exemplo, em Sócrates, que a gente conhece quase exclusivamente através dos escritos dos seus seguidores, ou Alexandre o Grande, que foi divinizado ainda em vida. Mesmo Apolônio de Tiana, que nosso material menciona como um contemporâneo com histórias notavelmente semelhantes, é geralmente aceito como uma figura histórica, apesar dos relatos de milagres associados a ele. O contexto da Judéia do século I era um caldeirão fértil para figuras messiânicas. As fontes até acenam para a ideia de múltiplos salvadores crucificados nesse período. Portanto, me parece plausível que uma figura histórica real, um pregador carismático, talvez um reformador judeu, tenha servido como um catalisador para a narrativa que, eventualmente, se cristalizou em torno de Jesus. Além disso, o rápido crescimento e a notável resiliência do cristianismo primitivo, mesmo sob perseguição, sugerem um impacto inicial muito, muito forte. De onde veio esse impacto, se não de uma figura ou eventos reais? Mesmo que a história dele tenha sido radicalmente embelezada e transformada pela fé e pelas necessidades teológicas das comunidades posteriores. A ideia de uma invenção completa parece desconsiderar essa dinâmica complexa entre fato histórico e construção mítica. Essa busca pelo núcleo histórico é uma preocupação legítima. Mas a minha leitura das evidências me leva a uma conclusão diferente. A base factual para a figura divina de Jesus, o Cristo da fé, para mim é extremamente frágil, quase inexistente se a gente aplicar critérios históricos rigorosos. Faltam fontes contemporâneas aos eventos que sejam neutras, sabe? E externas ao círculo de seguidores. Historiadores como o romano Tácito ou o judeu Flávio Joséfo, eles escreveram décadas depois e parecem basicamente repetir o que os próprios cristãos já estavam divulgando. Isso limita muito o valor deles como confirmação independente. E os próprios evangelhos canônicos, que são nossas fontes principais, estão repletos de contradições gritantes em momentos cruciais. Veja, por exemplo, as últimas palavras de Jesus na cruz. Elas variam dramaticamente entre Mateus e Marcos, Deus meu, por que me abandonaste? Lucas, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e João, está consumado. Quer dizer, não bate. Os relatos da ressurreição divergem significativamente em detalhes essenciais. Quem viu o que, onde, quando.
Essas inconsistências, para mim, sugerem uma construção literária e teológica ativa, não um registro factual coeso. Como foi mencionado na análise, parece mesmo aquele jogo de telefone sem fio, onde a história vai se transformando a cada nova versão. E mais revelador ainda é a clara evolução da figura de Jesus dentro dos próprios textos canônicos. O Evangelho de Marcos, que geralmente é considerado mais antigo, apresenta um Jesus mais humano, com limitações, às vezes angustiado. Já o Evangelho de João, o mais tardio, retrata ele como um ser divino, pré-existente, o Verbo feito carne, coigual a Deus. Essa progressão indica claramente uma divinização gradual, uma construção teológica ao longo do tempo. E tem também os paralelos notáveis com outras figuras da antiguidade, como o já citado Apolônio de Tiana ou mesmo Pitágoras, a quem também foram atribuídos milagres, nascimentos virginais, status divino. Isso situa Jesus dentro de um padrão cultural de criação de lendas heróicas e divinas, em vez de destacar ele como historicamente único. E, finalmente, a supressão deliberada de narrativas alternativas, como os evangelhos de Tomé ou de Maria Madalena, que apresentavam um Jesus diferente, talvez mais filósofo, com mulheres em posições de destaque, mostra que a versão que sobreviveu e se tornou ortodoxa foi resultado de uma escolha política e de poder dentro da igreja primitiva, não necessariamente um reflexo da verdade histórica. A narrativa vencedora foi, talvez, a mais útil para construir uma instituição hierárquica. E as contradições nos evangelhos são, é fato, inegáveis e significativas, como você bem apontou nas últimas palavras ou nos detalhes da ressurreição. No entanto, eu hesitaria em saltar dessas dificuldades textuais diretamente para a conclusão de uma invenção completa. A existência de relatos falhos, embelezados ou mesmo contraditórios, não elimina por si só a possibilidade de um evento ou figura histórica subjacente que deu origem a essas múltiplas narrativas. Muitas lendas, como eu argumentei, parecem ter um fundo de verdade, ainda que distorcido. A crítica às fontes é válida, é essencial, mas a própria multiplicidade de versões e contradições pode, paradoxalmente, indicar tentativas de diferentes comunidades de dar sentido a algo real, algo que talvez tenha sido mal compreendido ou mal relatado na época. A memória coletiva raramente é linear ou unívoca, né? Compreendo essa linha de raciocínio, mas a fiabilidade dessas fontes vai além das contradições internas. A gente está falando de textos que contêm afirmações que, para os padrões modernos, são cientificamente absurdas. Morcegos classificados como aves, a biologia totalmente implausível do dilúvio, a cosmologia de uma terra achatada. Há também impossibilidades logísticas que são difíceis de ignorar, como a narrativa do Êxodo, com milhões de pessoas vagando pelo deserto por 40 anos, ou a Arca de Noé comportando todos os animais. E tem narrativas francamente bizarras, como aquela em Mateus sobre túmulos se abrindo e santos ressuscitando e entrando na cidade depois da crucificação. Isso é muito estranho. Ou o próprio Jesus ressuscitado sendo confundido com um jardineiro por Maria Madalena, alguém que supostamente o conhecia intimamente. Como é que a gente pode depositar confiança histórica nesses mesmos relatos para eventos ainda mais extraordinários, como a ressurreição ou a própria divindade? Aqui se aplica diretamente o que a gente discutiu sobre o princípio de David Hume. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E, francamente, essas evidências simplesmente não existem nos textos que temos. Os relatos se assemelham muito mais aos testemunhos modernos de OVNIs ou aos milagres de gurus contemporâneos como Satya Sai Baba, também mencionados na análise, baseados em fé fervorosa e testemunho pessoal, não em provas verificáveis. Aceitar a ressurreição com base nestas fontes exigiria, como Hume argumentaria, que a falsidade do testemunho fosse um milagre ainda maior do que o evento alegado, o que claramente não parece ser o caso aqui. A explicação mais simples, mais econômica, é que os relatos são produto de crença intensa, erro humano,
exagero piedoso ou mesmo fabricação intencional. Essa é uma observação muito pertinente sobre a aplicação do princípio de Hume aos eventos sobrenaturais. A evidência para milagres e divindade é, de fato, de natureza testemunhal e baseada na fé, não em provas empíricas que a gente possa verificar hoje. Concordo que as narrativas contêm elementos que, sob um olhar moderno, parecem absurdos ou impossíveis. Mas eu me pergunto, seria uma figura tão complexa, com ensinamentos éticos que ecoaram por séculos e com um impacto histórico tão profundo e duradouro, plausível de ser simplesmente inventada do nada? A própria evolução da narrativa de Marcos para João, que você descreveu como uma construção, ela não poderia ser vista também como um desenvolvimento teológico natural? Quer dizer, à medida que as comunidades cristãs cresciam, enfrentavam novos contextos, desafios filosóficos, elas precisavam articular e aprofundar a compreensão da importância dessa figura central. Poderia ser uma reinterpretação crescente, uma elaboração teológica em torno de uma pessoa real que causou um impacto inicial profundo, em vez de uma invenção total a partir do zero. Talvez as comunidades primitivas estivessem genuinamente tentando entender e expressar o significado avassalador dessa figura em suas vidas, e isso levou a diferentes ênfases e elaborações teológicas ao longo do tempo, resultando na diversidade que a gente vê nos textos. Bom, a minha abordagem parte de um ângulo um pouco distinto. A ideia de uma teoria da evolução aplicada à história de Jesus, como explorada no nosso material de análise, me parece oferecer uma explicação mais convincente e, digamos, parcimoniosa para essa complexidade e esse impacto duradouro. A narrativa de Jesus pode ter evoluído como um meme cultural, no sentido proposto por Daniel Dennett, uma ideia, um conjunto de ideias que se replica e se transforma ao competir por espaço na mente das pessoas e na cultura. A versão da história de Jesus que prevaleceu, por exemplo, a de João, com um Cristo divino, exclusivo, mediador único da salvação, foi talvez a que melhor se adaptou e serviu aos propósitos institucionais da igreja que estava se formando. Essa versão era útil para criar hierarquia, com bispos e clero definindo a ortodoxia, para definir um caminho único para a salvação, controlado pela instituição, e até mesmo, eventualmente, para se alinhar com o poder político, como a gente viu séculos depois com a adoção do cristianismo pelo Império Romano. A construção posterior de elementos como o nascimento virginal ou as genealogias complexas que tentam forçosamente ligar Jesus a profecias do Antigo Testamento, para mim, reforça essa ideia de uma fabricação intencional, de uma engenharia reversa, para legitimar a figura e a instituição que se formava em seu nome. As analogias traçadas na análise com a construção de personagens fictícios modernos como Goku ou Wolverine, que ganham complexidade, poderes, histórias de fundo detalhadas ao longo do tempo, me parecem pertinentes aqui. Ambos evoluíram de conceitos mais simples para figuras complexas com mitologias ricas, respondendo às expectativas do público e às necessidades narrativas dos criadores. A hipótese do Richard Carrier, também discutida, de que Jesus era originalmente entendido por alguns grupos como um ser puramente celestial, que só depois foi historicizado, colocado na Terra através das narrativas dos evangelhos, isso também se encaixa nessa perspectiva de evolução da narrativa. A complexidade e o impacto não provam por si só a realidade histórica da figura divina. Podem ser produtos da evolução cultural e da competição de ideias. Essa perspectiva da evolução cultural e memética é, sem dúvida, uma ferramenta analítica poderosa. E a hipótese de Carrier certamente oferece uma alternativa bem radical à visão tradicional. No entanto, voltando ao contexto histórico da época, mesmo que a gente aceite que a narrativa evoluiu e foi moldada por necessidades institucionais e competição memética, ainda me parece que o sucesso avassalador e específico da narrativa de Jesus, em comparação com outras figuras contemporâneas com alegações semelhantes, exige alguma explicação adicional. O material que a gente analisou menciona Apolônio de Tiana, que tinha histórias de milagres, seguidores e talvez seja até melhor documentado por fontes externas não cristãs. Menciona também a ideia, presente em algumas críticas, dos 16 salvadores crucificados e possíveis paralelos ou influências do budismo. Se Jesus era apenas mais uma figura mítica num mercado religioso altamente competitivo, por que a sua narrativa específica teve um sucesso tão extraordinário e duradouro em comparação com a de Apolônio ou outras?
Será que havia algo na mensagem original, ou talvez na figura histórica por trás da lenda, mesmo que muito diferente da imagem posterior, que ressoou de forma única com as populações do Império Romano naquele momento específico? Mesmo que essa mensagem tenha sido depois cooptada e transformada. A capacidade de sobrevivência e adaptação do cristianismo ao longo de séculos, através de tantas mudanças culturais e políticas, não poderia sugerir uma base inicial excepcionalmente forte, um impacto real, ainda que os detalhes históricos dessa base permaneçam obscuros e soterrados sob camadas de mito e teologia para nós hoje? Compreendo a lógica, mas discordo da implicação. A singularidade do sucesso do cristianismo não prova necessariamente uma base histórica única ou superior para a sua figura central divina. O sucesso de uma ideia, de uma religião, de um movimento social pode dever-se a uma complexa confluência de fatores históricos, sociais, econômicos, políticos, e não apenas ao mérito intrínseco ou à factualidade de sua figura fundadora. O Império Romano dos primeiros séculos estava num período de grande fluxo social e espiritual. Havia uma busca generalizada por novas formas de sentido, de comunidade e de salvação pessoal. O cristianismo, em suas diversas formas iniciais, oferecia uma estrutura comunitária forte, promessas de salvação que eram, pelo menos em teoria, acessíveis a todos, incluindo os marginalizados, escravos, mulheres, e uma narrativa poderosa de sofrimento, redenção e esperança. A eventual adoção pelo imperador Constantino no século IV deu-lhe uma vantagem institucional e política decisiva sobre todos os seus concorrentes, como o culto de Apólonio, o mitraísmo ou outras escolas filosóficas e religiões pagãs. A vitória de Jesus na Guerra das Narrativas pode ter sido, em grande parte, um produto da história e do poder. Quem teve os recursos, a organização e, crucialmente, o apoio imperial para se disseminar e suprimir alternativas do que um testemunho direto da sua historicidade ou singularidade divina intrínseca. Apólonio, por exemplo, com sua imagem mais filosófica e talvez elitista, pode não ter sido tão útil para a consolidação de império como um Messias cujo reino poderia ser interpretado de forma conveniente, tanto espiritual quanto alinhado com o poder terreno. A sobrevivência e adaptação podem ser vistas como resultado de uma excelente estratégia mimética e de uma organização institucional eficaz, não necessariamente de uma base histórica factual para a figura divina que adoramos. Aplica-se aqui, talvez, a navalha de Occam. Não devemos multiplicar entidades ou causas, neste caso, uma figura divina única e historicamente real, intervindo na história, para além do necessário, quando explicações baseadas em processos culturais, psicológicos e políticos bem conhecidos podem dar conta dos fenômenos observados. A análise do material que a gente tem diante de nós revela, sem dúvida alguma, camadas extremamente complexas na história de Jesus. Há elementos claramente míticos que se entrelaçam com possíveis ecos históricos, contradições internas nos textos fundadores que não podem ser ignoradas e uma evolução narrativa inegável ao longo das décadas e séculos seguintes aos supostos eventos. Eu reconheço a força dos argumentos que apontam para uma construção significativa da figura e da história moldada por fé, teologia e contexto. No entanto, eu mantenho a minha posição de que a possibilidade de um núcleo histórico, talvez uma figura real, um mestre carismático, um profeta apocalíptico cujos ensinamentos e vida foram profundamente reinterpretados, mitificados e adaptados às necessidades das comunidades subsequentes, essa possibilidade não pode ser descartada levianamente apenas com base nas inconsistências textuais ou na falta de evidência externa conclusiva e contemporânea. A questão de até que ponto a figura que conhecemos foi inventada versus reinterpretada permanece, a meu ver, um campo aberto à interpretação. E a análise cuidadosa das múltiplas dimensões dessa história, incluindo seu contexto original e seu impacto monumental, é fundamental. Para mim, a conclusão que se impõe de forma mais consistente a partir da análise é outra.
a ausência quase total de evidências contemporâneas que sejam fiáveis e neutras, as gritantes e numerosas inconsistências internas dos próprios textos fundadores, a clara e documentável evolução da figura de Jesus de um pregador humano para um ser divino nos evangelhos canônicos, os notáveis paralelos com outros mitos e figuras divinizadas da antiguidade mostrando que não era um fenômeno isolado, e as evidentes motivações políticas e sociais para a promoção e seleção da narrativa específica que sobreviveu e se tornou ortodoxa. Tudo isso, em conjunto, torna a hipótese de uma construção narrativa a explicação mais coerente e, como eu disse, parcimoniosa. Seja essa construção uma invenção deliberada baseada em figuras menores ou ideias preexistentes, ou uma profunda e quase total mitologização de um possível núcleo histórico que se tornou praticamente irreconhecível. O resultado prático é o mesmo. A história, como nos chegou, parece ser mais produto da criatividade humana, da necessidade religiosa e da dinâmica social do que um registro factual de eventos divinos. Independentemente da conclusão a que cada um de nós chegue sobre o equilíbrio entre fato histórico e construção narrativa neste caso específico, fica claro que a análise crítica das fontes, a consideração das diferentes camadas textuais e a exploração de múltiplas perspectivas são cruciais para uma compreensão mais profunda. Exatamente. Essa abordagem permite-nos tentar compreender não apenas as possíveis origens do cristianismo, mas também, de forma mais ampla, a maneira como as narrativas são criadas, como elas evoluem, competem e acabam por moldar profundamente a cultura, a sociedade e o curso da história humana. O material que a gente analisou hoje certamente oferece muito mais para explorar sobre como esta figura e a sua história foram construídas, transmitidas e continuam a ser reinterpretadas até hoje. O importante é continuar a questionar, a investigar com rigor e a manter um diálogo aberto e crítico sobre estas questões fundamentais.